Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o reino vegetal. Vamos falar sobre as plantas. Nós sabemos que em todo lugar que a gente for, é possível que a gente consiga ver plantas, vegetação em todos os lugares. As plantas, elas são seres vivos, porque elas nascem, crescem, se reproduzem e depois elas morrem, assim como nós, os seres humanos. Mas como as plantas nascem? A maioria das plantas, elas nascem através da semente. Todo mundo já deve ter visto ou deve até mesmo ter plantado com a mamãe e com o papai alguma coisa. Você pega a sementinha, põe na terra e aquela planta você vai regando, molhando e aquela planta começa a crescer. Então, é dessa forma. As plantas, a maioria, elas nascem através das sementes. Mas essas sementes, elas não vão sozinhas de um lugar para o outro. Se o ser humano não pegar para plantar, a própria natureza pode fazer isso através do vento, da chuva e de alguns animais, como o passarinho, por exemplo, que pegam as sementes e quando eles vão, eles deixam as sementes cair pelo caminho. E acaba que aquelas plantas crescem ali naquele lugar. Ou até mesmo quando cai um fruto da planta no chão, e aí com a ajuda do vento, da chuva, né, da ação da natureza, aquela planta ela começa a crescer ali naquele lugar. Mas as plantas também nascem através das mudas. Muda é um pedacinho que você tira de uma planta e ela nasce em outro lugar. Por exemplo, a roseira, que é o pezinho que nasce a rosa. Observem aí na imagem. Você retira um ramo da roseira, né? E desse ramo você retira uma muda. Então, você pega essa muda, planta na terra e aí vai nascer uma outra roseira. Então, as plantas, elas podem nascer através das sementes e através das mudas. Mas do que as plantas precisam para viver? A gente sabe que para crescer, a planta, ela precisa da terra, né? Do solo. Quando você vai plantar uma sementinha, você coloca onde? Na terra. Porque é da terra que ela retira o que é necessário para ela, né? Para ela crescer saudável. A planta, ela também precisa de água. Para poder crescer, ela precisa de água. A planta também precisa de ar, precisa de luz solar. Tudo isso ela precisa para crescer forte e saudável e também dar frutos, né? Porque se você plantar em uma terra pobre, uma terra que não é um solo fértil é um solo bom para plantar, que é um solo rico em proteínas, em tudo aquilo que vai fazer a plantinha crescer. Então, se você não plantar em um lugar bom, ela não vai ter de onde retirar, né, as substâncias que elas precisam para sobreviver. E além disso, a planta, ela produz o seu próprio alimento. É isso mesmo. Ninguém aqui dá comida às plantas, né? Então é isso aí. Ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Fotossíntese é esse processo que a planta produz o seu alimento. Para realizar a fotossíntese, ela precisa dos nutrientes do solo. A raiz da planta puxa os nutrientes do solo e se mistura com a água que você joga ou que cai da chuva, com a luz solar. Tudo isso se mistura e transforma no alimento da planta. Como eu vou mostrar aí na imagem para vocês, ó. Essa imagem, ela vem mostrando a fotossíntese, a planta produzindo o seu alimento. Então, ela precisa de todas essas coisas do solo, do ar, da água, né? Do ar, já falei, do vento, da luz solar. A luz do sol também ajuda muito para as plantas elas crescerem e elas se desenvolverem. Então, não se esqueçam, as plantas, elas são seres vivos, porque elas nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem.
E nós sabemos a grande utilidade que as plantas têm na nossa vida, não é isso? Então isso é muito importante, que a gente possa cuidar da terra para que o solo fique bom e a gente possa plantar, né? E ter bons frutos, ter os nossos alimentos que nós usamos em nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, pode chamar a Pro no privado que eu tô aqui para ajudar vocês, ok? Beijos!